No Evangelho de Lucas, para avançarmos assim um pouco mais. Capítulo de número 9. Hoje nós iremos meditar, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 17. Diz assim o Espírito de Deus, irmãos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceis e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar ainda mais uma vez? Senhor amado, estamos diante da Tua palavra e não há veículo que o Senhor definiu para estabelecer a Tua glória, o Teu poder sobre a Tua igreja, senão as Escrituras, ó Deus. Precisamos meditar nelas e por elas o Senhor nos fala, supre as nossas necessidades e nos ensina sobre qual é o nosso dever, aquilo que o Senhor requer do teu povo, e também o meio pelo qual, Deus, podemos assim exaltar a Ti e saciarmos a nossa sede de fome e justiça
na clareza do Evangelho em Teu Filho Jesus. Eu peço a Ti, ó Deus, que apesar de mim, o Senhor me use para que o Teu povo não saia faminto, mas alimentado, e que as suas dúvidas cruciais, as suas dificuldades, sejam apreciadas na pregação da palavra, e eles possam, ó Deus, encontrar encorajamento, força, vigor, e terem as suas forças renovadas para caminhar lado a lado com o Senhor. Deus amado, eu quero incluir nesta minha oração a vida do Teu servo Davi, nosso irmão que está enfermo e precisa, Deus, neste instante da Tua graça para suportar as dores. O Senhor é poderoso para restaurá-lo, mas que ele possa encontrar alívio neste momento para estar conosco durante este culto, louvando o Teu nome. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós e também em especial sobre a vida do Teu servo Davi. Em nome de Jesus assim oramos e Te agradecemos. Amém. Nosso irmão Davi está com algumas dores, irmãos. Fique à vontade, viu, Davi? Talvez ele tenha que se retirar com as dores da chikungunya. Mas Deus é bom e vai dar força ao nosso irmão. O chamado de Cristo para anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus, meus irmãos, após haver escolhido seus discípulos, agora os investe de autoridade para anunciar o Evangelho. O próprio Senhor Jesus está percorrendo as aldeias da Galileia. Este trecho da palavra do Senhor, do capítulo 4 até o final do capítulo 9, nós temos então o trabalho do Senhor Jesus, conforme o registro de Lucas, na província da Galileia. E agora o Senhor Jesus comissiona os seus apóstolos para anunciarem este Evangelho. E esta sessão, meus irmãos, bem como no capítulo de número 7, passando pelo capítulo de número 8, ela vai num crescendo e ela termina no capítulo 9, essa sessão, com a confissão de Pedro sobre quem Jesus é e o discipulado, o custo do discipulado. Então, a partir daquilo que Jesus fez, o seu poder sobre os demônios, o seu poder sobre a criação, o seu poder sobre a vida humana com a ressurreição da filha de Lázaro, e agora com esse milagre da multiplicação, tudo isso vai crescendo até culminar na declaração de Pedro sobre quem Jesus é. E o nosso evangelista está realmente interessado, irmãos, em reportar os feitos do Redentor, demonstrando claramente a pessoa de Jesus, a fim de que nós tenhamos fé nesse Cristo revelado segundo as Escrituras, segundo o registro do próprio evangelista Lucas. Nesse ponto em que o Senhor Jesus chama os seus discípulos para anunciar o Evangelho, primeiro, nos versículos de número 1 a 6, o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos de que o chamado para anunciar o Evangelho depende do modo que Jesus estabelece. O chamado para anunciar o Evangelho depende do modo que Jesus estabelece. Não é do jeito que os homens acham que deva ser, mas é do jeito que Jesus define como tem que ser. O evangelista nos traz este relato sobre o tetrarca Herodes e o que isso tem a ver com esta mensagem de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Lucas quer nos ensinar, meus irmãos,
que o chamado de Cristo para anunciar o Evangelho é derivado de um encontro pessoal com Ele. O chamado para anunciar o Evangelho é segundo o modo de Cristo, é segundo o encontro pessoal com Cristo. E dos versículos de número 20, de número 10, até o versículo 17, o chamado de Cristo para anunciar o Evangelho é segundo a provisão de Cristo. Segundo a provisão de Cristo. O modo, o testemunho e a provisão. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é segundo o modo de Cristo, o encontro pessoal com Ele e a provisão dele. São as 3 lições que estão subordinadas a este ensino da porção que lemos, o chamado de Cristo para anunciar o Evangelho. E por que, meus irmãos, essas 3 lições que culminarão com a declaração de Pedro? Ora, quem é Jesus? Se Jesus é o que as páginas do Evangelho de Lucas vêm declarando, ele tem toda a autoridade para definir o discipulado, a pregação do Evangelho como deve ser, o testemunho que deve ser dado a respeito dele e a confiança total dos homens na sua provisão. Então, irmãos, esta é uma palavra para nós nesta noite que nos encoraja, que nos fortalece, nos vivifica, para sustentar o testemunho de Jesus, a despeito de todas as dificuldades, sofrimentos e dores que, porventura, estejamos passando. Veja bem, eu falo de dificuldades que são criadas em virtude do testemunho e não em virtude dos nossos pecados. Mas mesmo que sejam as dificuldades que temos passado por conta dos nossos pecados, poderoso é o Senhor para ajustar a sua vida e a minha nesta noite, para que nós nos acomodemos a esse testemunho e mesmo que soframos, vamos sofrer não por conta dos nossos pecados, mas por conta do fiel testemunho de Cristo Jesus nas nossas vidas, sustentado nas nossas vidas. Nós vamos aprender, meus irmãos, e isso vai nos ajudar muito, a entender que mesmo tendo escassez de recursos, dificuldades, quem nos sustenta na nossa caminhada é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem está interessado em prover tudo para a sua igreja, não deixando que a ela falte coisa alguma, mas que ela receba da sua parte tudo o que é necessário para sustentar um testemunho fiel. Então, a primeira lição: qual é o modo que Jesus deseja que o seu evangelho seja anunciado? Os discípulos, meus irmãos, receberam autoridade, e isso diz respeito aos apóstolos tão somente. Veja, se todas as pessoas tivessem autoridade igual sobre os demônios e as enfermidades, esse texto hoje ainda seria válido para todos nós, naquilo em que Jesus ensinou aos discípulos. Eu sei que Deus cura, eu sei que Jesus tem autoridade sobre os demônios, mas está claro aqui, irmãos, que o Senhor Jesus designou os discípulos para uma missão específica, querendo prover para eles um ensino sobre como se deve pregar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor os revestiu de autoridade específica. Então, eles tinham dons para curar e tinham autoridade sobre os demônios para expeli-los. É uma autoridade específica. Então, o modo como Jesus quer que o seu evangelho seja anunciado, meus irmãos, depende desta autoridade apostólica. Está afirmado aqui
que os apóstolos receberam da parte de Jesus uma autoridade específica. Paulo vai falar a respeito desta autoridade aos coríntios que duvidavam da autoridade apostólica. O Senhor Jesus só teve, meus irmãos, aqueles apóstolos, porque eles tinham uma autoridade específica, dada a eles pelo próprio Jesus. Por outro lado, não deixa de ser verdade que para pregar o Evangelho, irmãos, as pessoas, tanto os presbíteros, os pastores das igrejas, quanto os crentes no seu testemunho pessoal, eles têm também uma autoridade dada por Jesus. Não é da mesma natureza que a autoridade dada aqui aos apóstolos. Mas podemos extrair ensino para as nossas vidas. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é estar sob ordem de Cristo. Nós não podemos nos chamar para esse propósito. Absolutamente. Somos chamados por Jesus, designados por Ele. Estamos sob a ordem dEle. Portanto, meu irmão e minha irmã, não é Cristo que está esperando a nossa boa vontade para anunciar o Evangelho. É Ele que dá a ordem e é Ele mesmo que põe em marcha a sua obra. A igreja, portanto, irmãos, tem este chamado de Jesus e Ele a revestiu, sim, de autoridade, poder, a unção tríplice como profeta, sacerdote e rei que é, para que a igreja vá às nações e pregue o Evangelho. É isso que ao final, por exemplo, do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus dá aquela ordem aos apóstolos, mas que vale para toda a igreja. Ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando tudo o que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Nós agora temos como agenda de ensino para a igreja tudo o que Jesus deixou de ensino para o seu povo. Pregar o Evangelho significa pregar o reino, pregar o rei. Significa pregar, meus irmãos, o arrependimento e a fé. É isso que o Senhor Jesus está comissionando os seus apóstolos para que eles anunciem a palavra do Senhor. Entrem nas casas, falem do Evangelho, do reino, do domínio de Deus sobre todas as circunstâncias, sobre todas as pessoas, sobre toda a criação. Falem a respeito deste reino, que agora ele é vindo, ele está próximo, ele está à mão, ele está aqui conosco agora, pela ação do próprio Jesus, que é o Rei esperado, que é o Messias esperado. Pregar o Evangelho, irmãos, nós somos chamados para anunciar a Jesus, ao seu reino, e o arrependimento e a fé. Ah, irmãos, hoje em dia, não é? Nós temos tantas coisas que são adicionadas e que se fala muito sobre pregar o Evangelho, mas as pessoas não sabem o que é este Evangelho e falam de tantas coisas. São verdades, mas são meias verdades. Pregar o Evangelho, irmãos, significa dizer que os inimigos de Deus foram abatidos e só o seu nome é exaltado, que agora Ele ordena a todas as gentes que em toda parte se arrependam e creiam em Cristo Jesus. Não há como ficar neutro com esta mensagem, porque o Senhor Jesus adverte aos discípulos que eles teriam resistência, que eles teriam dificuldades no caminho, mas eles não deveriam se intimidar. Na verdade, meus irmãos, o chamado para pregar o Evangelho é enfrentar de peito aberto a oposição humana. Pregar o Evangelho, meus irmãos, não é um chamado para nos divertirmos em um parque. Não, irmãos, pregar o Evangelho é ser colocado na arena entre os leões. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Pregar o Evangelho, irmãos,
não é falar uma mensagem de apaziguamento, de deixa disso, não. A mensagem do Evangelho lança fogo sobre a terra. E o Senhor Jesus disse que estava ansioso para ver atiçado este fogo. Porque doravante os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Filhos contra pais, pais contra filhos, nora contra sogra, sogra contra nora. Os inimigos dos homens serão os da sua própria casa, porque isso é da natureza do Evangelho, meus irmãos. Ele unifica, sim, reúne o povo de Deus, mas também ele expele. Portanto, o Senhor Jesus quer ensinar isso aos seus discípulos e a nós que estamos nesta noite. Pregar o Evangelho significa estar sob ordem de Cristo, significa ter oposição, significa pregar fé e arrependimento e o reino de Deus. Significa, meus irmãos, por último, o modo como Jesus determina que se pregue o Evangelho: com frugalidade, simplicidade, não no modo de falar, mas no modo de viver. O Senhor Jesus deixa claro que os crentes não devem se guiar, meus irmãos, por algum tipo de arma mundana que inclui bens materiais. Pregar o Evangelho é pregar na confiança de que Deus supre todas as coisas, e por isso não é um apelo que traz consigo coisas materiais. O Senhor Jesus fala: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. O que o Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos é que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Aqueles que anunciam o Evangelho do reino de Deus, irmãos, não devem fazer isso com ostentação de bens. Não é pecado, meus irmãos, nas páginas das Escrituras, o termos riquezas. Mas é requerido dos crentes que tenham uma vida de contentamento. Porque a demonstração de que a vida humana não se restringe a esse planeta, não se restringe a esta vida tão somente, é quando os recursos de que dispomos e o modo como vivemos demonstra esta confiança inabalável em Jesus, no reino de Deus. Mas hoje não. Hoje pregar o Evangelho, os pastores e os crentes têm que dar testemunho de que são endinheirados, cheios do dinheiro, e de que Deus, por causa do Evangelho, lhes enche as algibeiras. Eles são ricaços. Irmãos, que mentalidade é esta triunfalista? Que mentalidade ridícula é esta? Como se as coisas deste mundo, irmãos, fossem as verdadeiras coisas. Não, irmãos. O Senhor Jesus nos ensinou que os tesouros dos homens não consistem naquilo que eles possuem neste mundo. O nosso tesouro, meus irmãos, é outro. E mesmo que Deus nos dê abundância de recursos, nós não pomos a nossa confiança na instabilidade das riquezas, porque isso, além de tudo, além de ser algo infame, é burrice, irmãos. É burrice. Por que, pastor, que é burrice? Porque você vai ficar para semente?
O cofre vai com você no caixão? Não, irmãos. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E se a nossa confiança está no reino, certamente, quando descemos a cova, saberemos que um dia vamos ressuscitar, ricos da presença de Deus, num reino inabalável, onde tudo o que necessitamos estará ao nosso dispor. Pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho é segundo o modo de Cristo, não segundo o nosso. Que o Senhor Deus, então, faça você atentar para a vida do próprio Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. E como rei que é, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas foi humilde, humilde. E pregou o reino, pregou o arrependimento, pregou a fé. O chamado de Cristo para anunciar o Evangelho depende de um testemunho, de um encontro pessoal com Ele. Tetrarca, o Herodes, o tetrarca. Nós sabemos, meus irmãos, que existe o Herodes o Grande, que é aquele que persegue os infantes e que domina sobre a Judéia, domina sobre a Galileia. Depois ele repartiu o seu reino por entre os seus filhos, entre eles Herodes, o tetrarca, esse aqui. E ele ficou apenas com a sua tetrarquia, o seu poder, ficou apenas restringido à Galileia, porque na Judéia, a outra província, ali da Palestina, estava Pôncio Pilatos, outro governador. Herodes é um magistrado, é uma autoridade. A fama de Jesus, meus irmãos, já alcançou as cortes. Vamos nos lembrar que Lucas nos informa que a mulher do procurador de Herodes se converteu, Susana. Então, nas cortes, o nome de Jesus já era citado. Mas ele fica perplexo. Bom, a sua perplexidade, meus irmãos, é ameaçadora, pois nós sabemos que este mesmo Herodes foi quem degolou João Batista. Ele quer perguntar a respeito de quem Jesus é. Mas ele não está interessado, a princípio, meus irmãos, em saber quem Jesus é por aquilo que Cristo realmente é, mas aquilo que ele tem ouvido falar e que certamente ele vê como uma ameaça ao seu poder. Ele não está interessado em se dobrar diante de Deus e do seu Cristo, que é Jesus. Portanto, ainda Herodes vai aparecer por 2 vezes neste Evangelho. No capítulo 13 de Lucas, nós vamos passar por lá. Alguns aconselham a Jesus para sair correndo, porque Herodes vai tentar matá-lo. E lá mais para o final do Evangelho, Herodes, que não caminha bem com Pôncio Pilatos, estando em Jerusalém, Pôncio Pilatos remete o caso de Jesus para Herodes resolver, porque o Senhor Jesus vem da Galileia. Então Pôncio Pilatos toma que o cidadão é seu. Mas eles que não se davam bem, eram inimigos, agora começam a trocar figurinhas. Porque, irmãos, a oposição que o Senhor Jesus teve não dizia respeito só às autoridades religiosas, mas também às autoridades civis. E por que elas se opõem? Porque a pessoa de Jesus, a sua pregação de um reino que está acima de todos os reinos, de fé, arrependimento e crença nele, em Cristo, requer, meus irmãos, uma postura de autonegação. E Herodes está ocupado demais com as suas vaidades, com a sua fama, para se colocar de joelhos aos pés desse Nazareno. Veja a audácia de Herodes, no versículo 9. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João.
Que história é essa? De que João ressuscitou, ou de que alguns dos profetas estão aí pregando a palavra. E desde aquele momento o Senhor Jesus, o Herodes, se esforçava por vê-lo. Mas aqui, irmãos, há uma ironia, não é para ver, no sentido de crer. Logicamente que encontrar-se com Jesus, irmãos, é fundamental para testemunhar a respeito dele. As Escrituras narram a trajetória de Jesus, irmãos, tendo esses encontros, que são transformadores. O Senhor Jesus se encontrou com Nicodemos. O Senhor Jesus se encontrou com a mulher samaritana, com a viúva de Naim, com o endemoniado gadareno e com Jairo. São encontros maravilhosos. Essas pessoas não tropeçaram em Jesus, irmãos, mas ao se depararem com o Redentor, eles entenderam, porquanto seus olhos da fé foram abertos, de que não estavam diante de um profeta somente, mas do profeta. Que não estavam diante apenas de um homem comum, mas de um rei soberano acima de todos, com poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza, mas acima de tudo, com o poder de uma palavra irresistível. E todos aqueles que se encontraram com Jesus, neste sentido evangélico, em que os seus olhos foram abertos, foram transformados por este encontro, a ponto daquela mulher que ungiu os pés do Senhor, largar a sua vida pregressa e abraçar a nova vida que o Senhor Jesus lhe ofereceu. Tendo seus pecados perdoados, ela muito amou, assim como o próprio Deus a amou, por ter perdoado a sua imensa dívida. E todos esses irmãos que se encontraram com Jesus, não queria apenas vê-lo, testemunharam sobre ele. Irmãos, nós passamos por momentos em nossas vidas em que esse encontro com Jesus, quando nos lembramos dele, nos seus mínimos detalhes, isso fala a nossa alma. Quão distante, quão longe, como nós estávamos antes da fé. Os irmãos que não nasceram em um lar evangélico, até mesmo estes, podem às vezes descrever o momento em que a sua vida tomou um outro rumo. Mas particularmente aqueles que vieram lá do mundo, nunca ouviram falar de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, vão se lembrar, irmãos, de que esse encontro com Cristo foi transformador para as suas vidas. E como é bom lembrar disso. E o que aconteceu logo depois deste encontro? Você não se esforçava, mas a palavra do Evangelho estava na sua boca, porque era isso que o seu coração estava cheio. E como o cego que foi curado, não é, irmãos? O cego de nascença.
Eu era cego e agora eu vejo. Que maravilha, meus irmãos, é ver como essas pessoas se encontraram com Cristo e a sua vida de testemunho foi imediata. Veja a mulher samaritana, veja o que o Senhor Jesus fala por endemoniado gadareno. Vai e diga aos seus o que Deus fez por ti. A mulher samaritana foi dizer para os homens dela, para aqueles que a usavam: olha, eu encontrei com um homem que disse tudo o que eu sou. E ela disse isso com o seu coração repleto de alegria, porque ela encontrou lugar de arrependimento. O chamado para anunciar o Evangelho, meus irmãos, depende daquilo que Deus fez na nossa vida. A convicção de que somos transformados por Deus. De que não somos mais as mesmas pessoas, nunca mais voltaremos a sê-lo. Por isso é que pregamos o Evangelho, irmãos. Porque é bom falar daquilo que Deus fez por nós. Não podemos jamais deixar de fazer isto. É um alimento para a nossa alma, é alegria para a nossa vida. Portanto, todos aqueles que foram chamados para anunciar o Evangelho. E por que anunciam o Evangelho? Porque são marcados. A palavra Marte, no grego, quer dizer exatamente isso, alguém que é marcado. Irmãos, você já ouviu falar da queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos? Quando colapsaram aquelas duas torres, irmãos, as pessoas que de longe viram, e até mesmo nós que lá não estávamos, repetidas vezes nós olhamos aquilo, e meio que fascinados pela maldade humana, e meio que espantados e chocados até onde vai o pecado dos homens, nós vimos aquela tragédia. Eu me lembro aonde eu estava, o momento em que me falaram que aquilo estava acontecendo, o exato instante em que eu vi pela primeira vez na televisão aquelas torres colapsando, e aqueles aviões, meus irmãos, indo de encontro àquelas torres e destruindo com fogo aquela armação imponente de ferro. Sabe o que é isso, irmãos? São marcas. Agora, essas são marcas daqui. Mas imagine a obra que Deus realizou na sua vida. Você e eu, irmãos, somos marcados com a habitação do Espírito em nós. Por isso, meu amado e querido irmão, não há como escapar, nós somos de Jesus. Nós somos dele e ele é nosso. Nós não estamos como Herodes, o tetrarca, querendo vê-lo, por simplesmente vê-lo, com medo de alguma coisa ou com uma curiosidade mundana. Não, irmãos, nós queremos testemunhar a respeito dele, porque fomos marcados por este encontro com ele. E que bom, não é? Isso dá uma certeza, irmãos, para nós. É maravilhoso. Eu até tento deixar de ser crente. Você não tenta, não? Eu tento. Não, agora eu vou deixar esse negócio de igreja. Agora acabou, não tem conversa. Eu vou embora, eu vou até viver minha fé aí sozinho. Não, irmãos, nós não conseguimos mais. Está acabado. E olha que eu sou teimoso, hein? Não sei você. A gente tenta. Mas quem disse que da mão do Pai ninguém pode arrebatar? Quem? Quem? Foi Cristo. Irmãos, nós somos dele, ele é nosso, é propriedade. Ninguém toca em nós a não ser ele mesmo. E não é para nos expulsar, é para nos trazer para mais perto ainda dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é assim que aquele que se encontra com Cristo é marcado por aquilo que ele fez, que os discípulos agora voltam. E vamos para a nossa terceira lição. Do versículo 10 diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Alguém pode dizer assim: Senhor Jesus, está aqui o relatório que nós vamos encaminhar para o presbitério das nossas atividades aqui. Olha, Senhor Jesus, houve cura, houve isso, houve aquilo outro. Vocês acham que foi essa coisa assim, laudatória, esse relatório? Olha, havia 10 enfermos, curamos a todos naquela aldeia. Não, irmãos. Foi um relatório cheio de louvor, de alegria. Um louvor, um regozijo, um orgulho santo por aquilo que o Senhor Jesus fez por meio desses apóstolos. E aí acontece aquela situação. As multidões estão ali ouvindo tudo isso, a fama de Jesus e da comitiva, dessa empreitada dos apóstolos veio, todo mundo falando a respeito daquilo, o alvoroço chegou até mesmo lá na corte de Herodes, aquele bafafá, todo mundo comentando. Você acha que as multidões iam dizer assim: então, Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe? Não, irmãos. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? As pessoas estão dominadas por Jesus. Ele é uma pessoa extraordinária, fascinante, amoroso, cheio de ternura, cheio de amor. A sua palavra é arrebatadora, não há como ficar distante dele. Quem se achegou a Cristo e foi transformado por ele, não quer largar o pé dele. Quer ficar com ele, grudado nele. Mas e aí? Porque temos um problema. Esse povo precisa comer. E os discípulos cheios de piedade, não é? Ô, mestre, deixa eu dar um conselho para o senhor. Despede a multidão. Esse povo precisa comer, tadinho deles. Aí o que Jesus vai levar os discípulos, irmãos? Veja como Jesus é fascinante. Jesus poderia ter falado assim: é isso mesmo, né? Está tarde, né? Deixa eles embora. Mas o que Jesus faz? Surpreende e provê mais uma lição. O chamado para anunciar o Evangelho depende da provisão de Cristo. O Senhor Jesus quer ensinar isso para os apóstolos. O Senhor Jesus dá a ordem: por que vocês não alimentam essa multidão? Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que esse grupo de pescador, dessa turma de homem simples que Jesus escolheu, vocês acham que eles têm dinheiro para comprar pão para 5.000 homens? Provavelmente tinha aqui mais 15.000 pessoas, umas 15.000 pessoas. Porque na numerologia bíblica, os homens são mencionados em substituição à família inteira. Então, provavelmente, tinha muito mais do que 5.000 pessoas. Vocês acham que eles tinham dinheiro para comprar pão para 15.000 pessoas? Por que eles falaram essa bobagem com Jesus? Só tem um jeito: comprando pão para todo mundo. Não é uma proposta indecente, irmãos? Tem algum banco ali perto para eles financiarem, uma padaria para eles abrir, para produzir essa série de pães? Vocês estão entendendo o ridículo da pergunta? Qual padaria ia servir esse monte de pão? Não tem, irmãos. Mas sabe o que é isso? É a autoconfiança humana.
Os discípulos não estão entendendo a lição que o Senhor Jesus quer lhes dar. Para anunciar o Evangelho, é preciso ter uma confiança inabalável em mim, até para as mínimas e mais comezinhas coisas desta vida, como, por exemplo, comer. E aqui, irmãos, quando se fala de pão, quando se fala de peixe, o que nós podemos ver? O Senhor Jesus disse na sua oração, lá no Pai Nosso, para que Deus desse o pão de cada dia. Observe que a oração é específica, para que Deus proveja dia após dia aquilo que é necessário para a vida do seu povo. O Senhor Jesus, irmãos, ele não propõe para os discípulos um tipo de dependência que é assim, de empreitada, sabe como? Olha, vocês têm que confiar aqui num determinado tempo. Depois vocês podem ficar mais relaxados. Porque na empreitada. Não, irmãos. A confiança que Jesus requer daqueles que anunciam o Evangelho é dia após dia. Pastor, mas eu não vi assim ainda na minha vida uma necessidade de confiar todo dia no Senhor. Eu sei, você é cego mesmo, eu também. Porque a gente vive, irmãos, como se Deus viesse só naquelas horas de aperto, em que clamamos por alguma necessidade. Mas o Senhor quer ensinar para os discípulos que toda e qualquer circunstância é a provisão dele. Olhai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus trata assim a erva que logo nasce pela manhã e à tarde fenece, o que dirá de vós? Deus cuida, irmãos, do seu povo, e não é um dia sim, 10 dias não. Não, irmãos, é todos os dias. O problema é que, por causa da nossa cegueira, achamos que Deus está distante e em algum momento ou outro de maior aperto, Ele se aproxima de nós. Olha que bonito. Versículo 14, porque estavam ali cerca de 5.000 homens, então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. O que o Senhor Jesus quer dizer, irmãos? Claro que isso revela a mente organizada do Senhor Jesus, porque senão pode haver uma conturbação ali, as pessoas estão famintas, mas Ele organiza, olha, de 50 e 50. Por quê, irmãos? Imagine 15.000 dividido por 50. Faz o cálculo aí, depois. Agora não precisa não. Mas 15.000 por 50. Quantos grupos que dá? 300, obrigado. Eu não sou bom das matemáticas, não. 300 grupos, vamos supor. Então é isso aí. O Senhor Jesus proveu cada grupo com as suas necessidades. Ninguém ficou sem comer. Todos se abasteceram. O Senhor Jesus, irmãos, não só proveu essa lição aqui. Nos outros evangelhos, em que é retratada essa multiplicação de pães, outras lições adicionais vieram à tona pelas mãos do Senhor Jesus. Então, por exemplo, no Evangelho de João, ficou claro que o próprio pão da vida é Jesus. Mas não é essa lição que aparece em Lucas, embora seja verdade, e Cristo Jesus ensinou isso também.
Mas a lição que fica aqui, que Lucas quer ressaltar, irmãos, é que nesta vida de testemunho, de falar de Cristo, de anunciar o seu nome bendito, nós dependemos todos os dias dele. Eu me lembro de Elias. Meus irmãos, lá diz que o corvo veio trazer a carne fresquinha para Elias. O apóstolo Paulo, meus irmãos, disse que ele sabia viver na escassez e na abundância. Em tudo ele tinha experiência. E em nada Deus deixou faltar. Vá comigo, meu amado irmão, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Uma ajuda para as igrejas da Judéia, em virtude da fome, das assolações que aqueles irmãos passaram, as igrejas na Europa, na Macedônia, se ajuntaram, meus irmãos, para contribuir com as igrejas em falta. Aí mais adiante, no capítulo 9 desta carta, vai comigo. Versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O Deus, irmãos, que provê, é o Deus que provê mexendo com outros para prover a quem não tem. O Deus que provê todas as coisas jamais nos desamparará. Os discípulos deveriam alimentar as multidões, porque o Senhor Jesus não vai deixá-los em falta, e as gentes, porque Ele é quem tem todo o poder para sustentar a vida dos seus profetas e daqueles que dão testemunho do reino. Meus irmãos, na nossa vida de testemunho, é muito fácil testemunhar, irmãos, quando temos tudo, quando não temos falta de nada. Estamos supridos, saudáveis, com o nosso coração em paz, com as contas que temos de pagar. Mas é muito difícil, irmãos, darmos graças e mantermos a confiança de que Deus está conosco e não vai nos deixar faltar quando a saúde vai embora, quando a despensa da casa não está tão repleta como gostaríamos, quando falta gasolina no carro, não temos dinheiro nem para pagar uma limpeza do carro, abastecer o carro. É mais fácil, não é? É mais fácil dar glórias a Deus quando temos muito. Alguém pode pensar assim.
Então, meu amado, se hoje não lhe falta nada, dê graças ao Senhor. Seja fiel nos dízimos e ofertas, contribua com a obra de Deus, coloque o seu coração nas coisas do reino. Mas aquele irmão que padece necessidade, vá com esta palavra hoje para sua casa. O Senhor não vai deixar faltar. Não deixe de testemunhar sobre o Evangelho. Não deixe de falar de todo o seu coração aqueles a quem Deus coloca próximo a você a respeito deste Evangelho. Não perca as oportunidades, mas faça assim. Pregue o Evangelho sob a autoridade de Cristo, com simplicidade, falando do reino, arrependimento e da fé. Fale sobre o Rei e tenha uma vida simples. Testemunhe acerca daquilo que Deus fez por você e jamais ache que Deus lhe abandonou, porque Ele proverá tudo o que é necessário para que a sua boca continue proclamando do Deus vivo que nós servimos. Que Deus em Cristo assim nos ajude, meus irmãos. Vamos cantar mais uma vez.